gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Eu estava no meio do Pacífico quando ondas de 12 metros e vento de 60 nós atingiu o barco, mas eu estava tranquila. Estava dentro da cabine, lendo um livro horroroso, por sinal. Aí eu larguei o livro e fui preparar uma comida. Tá? Enquanto isso, o barco navegava a 18 nós, que é uma velocidade muito grande para um barco. Ele surfava as ondas e eu preparava a comida. Eu tinha um gato a bordo, acordei a gata, minha gata baiana, chamei Mimi para comer. Coloquei a Mimi em cima, ela comia em cima do balcão da cozinha e preparei um macarrão. Coloquei o espaguete no fogo e fui olhar a bateria. Quando olhei a bateria estava muito baixa e eu falei, vou ligar o motor, porque não tinha como as baterias serem carregadas através do painel solar, porque não tinha cobertura, estava muito nublado e uma condição de tempestade. O que eu fiz? Liguei o motor. Eu liguei o motor, mas eu não tirei, eu deixei o motor com um pouco de rolamento, estava rodando a hélice do motor. Nisso, eu olhei o painel, quando a mulher pensa muito, o que ela faz? Liguei o painel e desliguei, sem querer, o piloto automático. O que aconteceu? O barco surfava ondas de 18, com velocidade de 18 nós, o barco surfou e virou. Eu me chamo Isabel Pimentel, agradeço a presença de todos aqui, uma boa noite para você e convido Marcelo Ozanay para subir ao palco comigo. Boa noite, obrigado pela participação de todos. Eu sou Marcelo Ozanay, eu sou terapeuta focado em saúde mental, sou velejador e gostaria de compartilhar um pouco com vocês a minha história. Como a gente observou nos vídeos, a gente percebeu algumas experiências. A gente percebeu que na regata de 1977 houve algumas mortes e também quebras. Tá? Por quê? Porque houve muito mau tempo na largada da regata. Tá? A gente tinha muito mau tempo, as condições eram muito ruins e acabou que tivemos duas perdas. Uma pessoa muito experiente, que é a Patrick, e outra, o rapaz que estava com barco, só que ele não estava com barco muito preparado. Aí percebemos dois casos diferentes. A gente percebe que a gente tem um caso que a tempestade pegou uma pessoa, experiência que a gente não sabe como foi a fatalidade nesse caso, e pegou outro caso de um rapaz que não estava preparado. Então é sobre isso, tá? Muitas vezes, a ansiedade de tentar realizar um sonho faz com que a gente faça o quê? Passe do nosso limite, A gente tem um limite, que entre o possível e o impossível. E às vezes a gente, por ter ansiedade de chegar e realizar, a gente acaba cometendo o erro na própria preparação da embarcação. E aqui, Isabel, muito importante, Hoje a gente está numa feira de náutica, onde a gente vê os melhores equipamentos, os melhores barcos, tudo que tem de mais moderno, mas muitas vezes a gente esquece também da importância de estar preparado mentalmente. No exemplo que a Isabel comentou, como a ansiedade colocou essa pessoa numa situação de perigo, pela essa vontade incontrolável de querer exercer uma atividade ou de querer realizar esse sonho. Novamente, a importância de ter consciência das nossas vontades, entender as ansiedades e tomar decisões de forma conscientes, entendendo todos os riscos que essa atividade pode ter de impacto nas nossas vidas. Eu lembro, eu posso ter muitas histórias semelhantes, mas eu lembro uma que aconteceu quando eu preparei o meu barco Petit Bateau. E quando me entregar no barco, imagina, você pegar um barco que foi construído naquele momento e você pegar o barco no Rio de Janeiro e simplesmente sair até a Ilha de Trindade. Então, são 1000 milhas. Eu peguei um barco, que não estava preparado, porque acabou de sair
do estaleiro, porque eu tenho um barco. Eu sonhava em ter um barco. Então, eu peguei o barco. É lógico que ia acontecer as surpresas. É lógico que eu ia ficar com alguns problemas no barco. O primeiro problema foi que eu fiquei sem gás. Então, no meio do caminho, a válvula do gás quebrou e eu fiquei sem gás. Imagine ficar comendo biscoito e leite durante 8 dias. Depois, eu estava assim no meio do mar, de repente eu falei, liguei o rádio e falei, tem alguém aí? De bobeira, né? Aí um pescador. Aí eu contei para o pescador que eu estava sem comida, daqui a pouco ele chega, um barco imenso de Itajaí, e fala assim, a gente trouxe comida para você. Eu não acreditei, porque ele está fazendo outro caminho. Aí ele me jogou um pacote, 2 bolsas, e adivinha o que tinha dentro da bolsa? Frango assado no meio do... Eu estava a 40 quilômetros das 1.000 milhas, eu estava a 40 quilômetros de chegar, 40 milhas de chegar, e estava comendo frango assado, né? Foi muito interessante. E na volta eu fiquei sem mastro. Então, isso é o que ele fala, a falta de preparo emocional. Eu tinha um barco, eu queria ir e acabei quebrando. Né? Isso que a gente fala, é sobre isso que a gente fala, quando a gente ultrapassa os nossos limites. Nesse caso aqui, essa foto é da Mini Transat de 1981. Nessa Mini Transat foi interessante também, porque houve muito mau tempo. Philippe Arlet, que é um arquiteto naval muito conhecido e um dos melhores arquitetos navais franceses, também é o arquiteto do Dom, do meu veleiro. Ele estava comentando essa regata de 1981. Ele falou, o mar tem que ser respeitado. Será que barcos tão pequenos devem sair assim, numa regata com condições tão extremas, tão duras? Né? Então, teve esse questionamento na Mini Transat, porque a Mini Transat é uma regata de barcos de 6,5 metros. Então, é uma regata de barcos muito pequenos. Daqui, olha, meu irmão. Olha o pretão da bichona, velho. O pretão, olha, meu irmão. Aí é gigante, meu irmão. Caralho, velho. Olha, meu irmão, aqui é gigante, pai. Bota, vai respirar. Uhul! Aí, meu irmão. Olha lá aí de novo! Olha lá aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, velho! Olha aí! É, bicho aí, ó! Vai respirar, vai respirar! Coisa de Deus, meu irmão! É coisa de Deus! A bicha tá atrás da gente! Olha aí, rapaz! Olha aí, ó! Olha aí! Olha, meu irmão! Ela quer pegar o transduto, pai! Ela quer pegar o transduto! Ela quer pegar o transduto! Olha, meu irmão! Vocês podem ver, a gente está tendo ataques, né, de orcas na costa portuguesa e no Estreito de Gibraltar. Então, a gente está tendo muito ataque. Então, essa região, uma região que se prevê que tenha-se um ataque. Então, se você vai navegar em uma região que você sabe que vai acontecer, porque tem uma probabilidade muito grande de acontecer, o que você tem que fazer?
se prevenir ou não ir, né? A Mini Transat do ano passado, ela passa nessa região, ela desce da França e passa na costa portuguesa. O que eles fizeram? Eles mapearam a região, tá? Para saber onde pode passar, onde tem a maior probabilidade das orcas atacarem. Para quê? Para que os barcos não sofressem ataques. Se sofrer um ataque, você tem a necessidade que nem passar pelo Estreito de Gibraltar, como não tem onde fugir, você sabe o que fazer? Se você vai passar, você tem que ter consciência do que pode, com certeza, né, acontecer. Tem uma probabilidade de não acontecer, mas tem uma grande probabilidade de acontecer. Então, você tem que ter o cuidado, né? E a pesquisa do que? O que eu posso fazer para evitar? A mesma coisa são os navios. Se você vai passar numa região, vou passar no Cabo de São Tomé. Tem que ter atenção, porque você sabe que no Cabo de São Tomé tu vai ter o quê? Bastante embarcações. Então, você sabe o que pode acontecer. Então, se você sabe que pode acontecer, você tem que ter o quê? O cuidado, né, para evitar que aconteça isso, uma vez que você já sabe que tem uma grande probabilidade de acontecer. Aqui, uma dica... Fala. Só para agregar, acho que além do preparo no planejamento, né, de uma grande travessia, de uma grande viagem, como a Isabel comentou, existe também um preparo mental de como lidar com o inesperado. Porque quem veleja, quem passa tempo no mar, sabe que o inesperado vai acontecer. Pode ser uma questão do clima, pode ser um barco, uma peça do barco que vai quebrar, algo vai acontecer, a probabilidade é muito alta. E saber lidar com isso com calma, com tranquilidade e saber tomar uma decisão naquele momento tão crítico, né, onde às vezes poucos segundos e onde você pode estar sozinho. É a palavra atitude, né? É super importante, né? É ter a calma, ter a confiança de saber respirar e saber avaliar a situação para tomar uma decisão. Aquele é um momento, muito provavelmente, né, talvez de risco de vida ou morte, onde você vai estar sozinho, longe de tudo, sem nenhum auxílio. Então, novamente, saber estar preparado para situações e para o inesperado é muito importante, como no caso aqui apresentado. É a mesma coisa as correntes, né? Tem certos lugares que tem correntes muito violentas. Por exemplo, entre a costa e a ilha de Sicília, tá? Ali tu só consegue passar se você calcular. Tá? Então, você se atrever a passar em certas condições pode levar a uma quebra, até a perda do barco. Então, é muito importante, né, se preparar, né, e se cuidar, ter atenção e saber como evitar. Né? Aqui a palestra não é para explicar como é que a gente vai evitar isso, mas é para você ter consciência de saber como evitar, né, de acordo com, né, o que você... Tá acontecendo, né? A palavra certa eu não encontrei. Mas no caso das orcas, né? Eu tenho uma dica, que é proibido. Tá? De todas as entrevistas que eu fiz várias entrevistas para o canal, uma coisa, né, que a maioria falava, tem que dar ré, tem que usar um sino, alguma coisa assim para fazer barulho, não funciona. Ela acabou quebrando o leme do barco. A única coisa que funcionou foi fogos de artifício. Então, é proibido, tá? É dar multa, porque é importunação, né, do animal. Mas é o único que funcionou, né, no caso das experiências, né, das pessoas que eu conversei, que em off falaram que a única coisa que resolveu foi acender um fogo de artifício e o barulho espantou as orcas, né? Então é uma dica, né, escondidinho lá. E é isso aí. Então, nesse caso que o Marcelo falou, é muito importante a atitude, né, e a postura de tranquilidade no momento, né, difícil, né, que pode acontecer. Falou para mim, Paula, vê se precisa de mais alguma coisa para as bolsas de abandono. Tá? Com o valor do reboque. E aí a gente já não tinha mais a preocupação do barco, das orcas, mas a preocupação era, e agora? A gente vai ter que deixar o barco, porque a gente sabe
choveu, o mar cresceu. Ai, gente, nada coisa. Rolamentos em dia. Entrega nunca andou tão rápido na vida. O som tá ruim. Tá? Tá falando? Então, desse vídeo eu quis colocar, porque quando a Paula falou na entrevista que o marido dela perguntou para ela, falou assim, não perguntou, mas falou, Paula, necessita colocar mais alguma coisa na bolsa de abandono? Tu já pensou nisso? Aquele momento que, de repente, você pensa, vai ter que abandonar o barco. Tá? É uma situação assim dramática. Eu tive várias situações que poderiam, né, levar a eu pensar, vou pegar a minha balsa, né, e jogar no mar. Mas eu nunca pensei nisso. Aí eu fiquei parada e pensando, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Então, quando a Paula falou aquilo, eu falei, será se eu não pensei e se acontecesse, seria tarde demais? Entendeu? Então, esse cuidado, essa atenção, porque em nenhum momento, né, eu capotei com o barco, né, no caso que eu te falei, né, capotar é virar o barco, né, de cabeça para baixo, e eu, em nenhum momento, eu pensei em abandonar o barco, em preparar a balsa, né, e deixar tudo pronto para desembarcar, em nenhum momento. Aí, quando ela falou na entrevista isso, eu fiquei, meu Deus, né? Hemos tenido un ataque de orcas, y han dejado la embarcación sin gobierno. Venga, gracias. Pero dígale al patrón que a 11 nudos no se puede remolcar. Que nos han reventado el barco, joder. La sorpresa me la voy a llevar yo. ¿Qué está diciendo usted? Que la sorpresa me la voy a llevar yo. Então, normal. Esse vídeo é o seguinte, o barco sofreu um ataque de orcas e está sendo resgatado. Só que no resgate, o comandante do barco reclama, porque ele está resgatando o barco a 11 nós. Tá? Então, ele está resgatando o barco com uma velocidade muito grande. E ele xinga o rapaz do barco de resgate e começa a brigar. Tá? A consequência disso é que, quando ele chegou no porto, ele teve que pagar uma fortuna pelo reboque. Porque o reboque, na Europa, é pago. O resgate de uma embarcação é pago. Então, quando chegou em terra, ele teve que pagar pelo reboque. No caso da Paula, que também ficou sem leme, que apareceu no vídeo anterior, a Paula é uma pessoa, e o Fernando, de uma educação assim, né? E ela, com classe, quando foi pagar, que ela estava preocupada, né, que tinha que pagar, o pessoal do resgate, não precisa pagar nada. Então, a postura também, no momento desse desespero, é importante, porque o momento de você estar nervoso, né, uma Isabel Pimentel da vida, acaba prejudicando, né, o resgate. Mas, tu quer comentar alguma coisa? Eu quero contar uma história para vocês de um resgate que aconteceu comigo. Tá? Eu estava Foi uma viagem muito tumultuada, fofocas. Quem gosta de fofoca, é agora. Eu saí de Paraty, tá? E saí num tempo muito ruim, tá? Né? Eu saí com o tempo estava muito ruim e comecei a navegar, e só que eu deixei um gato, tá? Eu deixei o meu gato com o meu namorado. E no meio do caminho eu tive condições de ligar, porque navega muito perto da costa. E eu falei com ele e falou, o gato, quando eu cheguei em São Paulo, foi atropelado. E eu fiquei em pânico, meu gato atropelado, e ele mata, não mata,
não mata. Sacrifica o gato, não sacrifica. Deus não mata, não mata. E nessa brincadeira de mata o gato e não mata o gato, eu fui e naveguei costeando. E a costa, subindo, tá? No verão, né? Eu era janeiro, então estavam as condições assim, duras. E cansada, porque não dormia, e ficava subindo a costa, né? No contravento. Mata, não mata, desesperado, até que não mata. Não vão matar o gato. Isso eu estava no Espírito Santo. Aí o que eu fiz? Então agora eu vou navegar para fora e vou dormir, porque eu estava cansada. Só que eu fui, coloquei o barco para navegar para fora e dormi 3 horas. Sabe como é que eu acordei? Uma onda me lavou inteira. Eu estava em cima de uma laje em Guarapari. O barco tinha entrado em stand-by e a bonita voltou no maior sono e acordou com um banho, né? Eu estava com o meu barco em cima de uma laje, eu ia perder o meu barco. Aí o que eu fiz? Muito rápido, eu subi todos os panos e velejei em cima da laje. Eu arranquei o barco de cima da laje. Aí, quando eu saí, a quilha tinha quebrado, a caixa de quilha, e eu liguei para o rádio para pedir um resgate. Aí começa a novela, né? Aí um barco de pesca veio, me rebocou no mesmo esquema, né, com velocidade, e em vez de me levar para o porto de Guarapari, me levou para Itapemirim, para baixo, estava a 50 milhas. Aí, quando chegou lá, o comandante do pesqueiro simplesmente prendeu o barco dele no meu, com um cabo de aço, um cadeado, e queria me levar para a cama. Aí, são situações que pode inesperado, né? A mulher... Não, até então, ele falando, eu não estava nem aí. Mas na hora que eu escutei um tim no style do meu barco, quando eu escutei tocou no meu barco, a mulher virou uma onça. Que vocês sabem que eu nasci no Mato Grosso, né? Nasci no Pantanal. Tu acredita que eu entrei no barco cheio de água, que o barco estava cheio de água? A única coisa que eu achei das ferramentas foi um martelo. Eu subi com o martelo, eu quebrei a brincadeira que ele fez lá do cadeado com martelada em cima da madeira do barco dele. Eu dava cada porrada, e se viesse em cima, eu ia porrada, ia ser uma tragédia ali. Aí comecei a gritar, apareceu polícia, foi um escândalo na cidade. Aí, então, são fatos, né, que você pode acontecer, né, pode acontecer é um inesperado, é um resgate um tanto atípico, né, gente? Aí os pescadores lá do Espírito Santo me pediram desculpa pelo fato, fizeram uma comida para mim. Essa história é muito longa, não vou contar sobre essa história, porque, assim, mas é uma coisa que também pode acontecer. Tá? A gente tem um caso dos piratas. Se você navega numa área de pirataria, você corre risco. Tem um navegador, não sei se vocês se lembram, um menino que atravessou com 14 anos o Atlântico, em solitário. Então, aí ele vive no anonimato, ele navega, ele arrumou uma mulher, a esposa dele, né, casou, tinha um filhinho, e eles foram numa região de piratas. Tá? A mulher dele foi violentada dentro do barco. Então, coisas ruins também acontecem. Então, é importante que a gente pense que é tudo um mar de flores, né? Tudo, mas a gente tem que ter o cuidado, né? Porque o maior inimigo não é a orca, né? E não é a tempestade, também pode ser um ser humano. Então, a gente também tem esse elemento, né, que pode ser fatal, né, numa travessia. E saber lidar com essas tragédias, muitas vezes ataques e o não esperado, faz parte da vida, né? Isso ocorre não só no mar, mas ocorre também no nosso dia a dia. A gente pode atravessar a rua e ser atropelado, a gente pode ser assaltado aqui também na esquina. É a realidade. E saber lidar com isso também faz parte, né, de uma filosofia de vida que nos garante saúde mental para conseguir prosseguir, né, e tentar viver uma vida melhor. Sou eu agora? Todos nós só queremos um pouco de mar.
na popa num barco de 54 pés, 16 metros, que dava segurança e conforto à sua tripulação. O brasileiro Marcelo Uzanay passou momentos difíceis a mais de 2.000 quilômetros da África do Sul. Sai do meio da realização de um sonho para um sentimento de medo e tristeza. Seu pai falou: podíamos ter perdido nosso filho. Marcelo estava a bordo com o capitão, que não teve a mesma sorte. Ele não conseguiu desembarcar para a balsa salva-vida, morrendo afogado. O outro tripulante era um suíço, que junto com Marcelo, por possuírem equipamento de segurança e comunicação, conseguiram que o salvamento chegasse em curto período de tempo. Em 6 horas, eles foram resgatados. Agora uma pergunta: você está preparado para um naufrágio? Dia 27 de fevereiro desse ano, eu parti aqui do Yacht Club da Urca, no Rio de Janeiro, para realizar um sonho. E esse sonho era de fazer uma travessia cruzando o oceano aqui do Brasil, com o objetivo de chegar na África do Sul. Fazia anos que eu me planejava, que eu buscava uma oportunidade, fiz cursos, procurei, ganhar experiência no mar para isso, até que esse ano chegou essa oportunidade de realizar esse sonho. Saímos aqui da Marina, do Rio, os primeiros 20 dias bem desafiadores. Depois de 20 dias no mar, velejando sem parar, chegamos até a ilha de Tristão da Cunha, que é a menor ilha basicamente habitável do mundo. Fica no meio do Atlântico, tanto entre a África e o Brasil. E nesse dia, foi um dos dias mais felizes que a gente teve naquele mês. A gente pôde estar em terra firme, a gente pôde tomar uma cerveja, a gente pôde comer uma comida que não era a gente cozinhando. E a gente teve um momento ali de muita alegria e de muita satisfação, porque a gente estava já faltando somente 1/3 para a viagem. Mais ou menos naquele ponto vermelho no gráfico de cima, era a localização onde a gente estava. Aproximadamente a 2.000 quilômetros ainda para chegar na cidade do Cabo, na África do Sul, e estávamos a 3.000 quilômetros aqui do Rio de Janeiro, ou seja, estávamos no meio do nada. Nesse momento, a previsão do tempo sim notificava um perigo de tempestades, com ventos de 45 a 50, 60 nós de rajadas, com ondas de 7, 8 até 10 metros, mas naquele momento não tinha para onde a gente fugir ou aonde a gente se abrigar. E a decisão do capitão foi: vamos seguir viagem e tentar passar por essa tormenta. Durante as primeiras 24 horas, a gente ali batalhou, navegando contra o vento para ganhar e tentar se afastar ao máximo da rota da tempestade. E durante 24 horas horríveis, de muita bateção, de muito balanço e uma condição muito ruim de mar, a gente conseguiu fazer bastante milhas náuticas e estávamos a caminho de escapar dessa tempestade. Entretanto, na noite desse dia, dessas primeiras 24 horas, a gente notou que a água começou a se acumular nos porões do barco. E a gente percebeu que algo estava de errado. Tentamos ativar todos os sistemas de bombas que existiam, desde manuais, automáticas e bombas extras, mas a gente percebeu que isso não estava dando conta. Quando a gente saiu da cabine para ver o que estava acontecendo, estava um clima horrível, de tempestade muito brava, onde a gente não tinha segurança para poder sair além ali do cockpit, da área protegida, mas a gente notou que o barco sim estava danificado. E o que danificou o barco não era a tempestade, porque o barco sim aguentava a tempestade, mas sim houve um choque com um objeto que eu não conseguia identificar, porque estava escuro, estava chovendo, estava com tempestade muito grave, muito agressiva.
Mas a gente percebeu que toda a parte dianteira do barco estava danificada e era por lá que a água estava entrando. Quando a gente se deu conta disso, a gente percebeu que não tinha mais salvação, porque não tínhamos condições de fazer remendo no barco, porque a gente não se sentia seguro de sair e ir até a frente do barco fazer qualquer reparo. E foi naquele momento que a gente começou a acionar todos os sistemas de segurança. Eu sei que aqui, né, devem ter alguns velejadores que já aprenderam sobre eles, mas acho que poucos tiveram que acionar eles. Eu acionei todos os imagináveis, tá? Todos os protocolos de rádio, consegui executar aquele que quem já fez o treinamento teve que aprender. Executei o Mayday com todas aquelas regras, segurei e apertei todos os botões possíveis de emergência, de SOS. O EPIRB também, ativamos o EPIRB, mas também tínhamos outros recursos extras, né, adicionais de segurança. E um deles é esse pequenininho aqui, que ele se chama InReach, né, que é um equipamento da Garmin, que ele custa lá fora entre 150 e 200 dólares, ou seja, é um equipamento muito acessível, muito portátil, à prova d'água e a bateria. E esse equipamento foi um dos equipamentos principais, né, que possibilitou o meu resgate. Algumas horas depois que a gente começou a mandar as mensagens, logo a gente recebeu algumas mensagens nesse equipamento, e essa foi uma das coisas que ajudou muito a gente ter um pouco de tranquilidade. Porque quem sabe aqui, o EPIRB, né, ele manda um sinal, mas ele não recebe um sinal. Ou seja, você não sabe se alguém te escutou ou se o resgate está a caminho. Agora, nesse equipamento, sim, a gente conseguia receber mensagem. E aqui, da central da Garmin, eles mandaram uma mensagem dizendo o seu sinal e o seu pedido de SOS foi escutado e o socorro está a caminho. E nesse momento já foi um momento que deu muita paz, né, para todos nós. Estávamos eu e mais dois companheiros, acho que tem a foto deles no próximo slide. O Beno era o capitão, dono do barco, e o suíço. E tinha o Baltazar, que é um americano suíço que também estava a bordo com a gente. Ali no meio está a Cássia, que era a namorada do Beno. E nesse momento, sim, já estávamos mais esperançosos. E isso foi muito importante para que a gente pudesse manter a calma e ter a fé que ia dar certo, né? Aquele era o momento que a gente não podia se desesperar. Estava frio, estava escuro e a gente estava no meio do nada. Não tinham barcos pesqueiros, a costa não era nenhuma coisa, a gente não podia nem cogitar se aproximar da costa porque não tinha condições. A gente estava a 2.000 quilômetros da costa mais próxima. Mas isso deu um sinal de fé que a gente sabia que a gente foi escutado e podia ser resgatado. Aproximadamente 12 horas depois que o barco continuou acumulando água, foi o momento que a gente decidiu abandonar o barco, né? As condições do clima estavam um pouco melhores e já estava de dia. Nesse momento a gente lançou o bote salva-vidas, que foi aquele bote que vocês viram no vídeo. Mas infelizmente, naquele momento que o bote foi lançado, a gente foi atingido por uma onda muito grande que desestabilizou por completo o barco. E em questões de segundos, o barco que ainda estava flutuando começou a afundar como se fosse uma pedra. O capitão Beno, ele foi o último a abandonar porque ele estava ali tomando conta da gente, né? Se assegurando que o bote salva-vidas estava em condições, que estava solto e também garantindo que a nossa segurança, que éramos os tripulantes, né, do barco dele. Infelizmente, o capitão não conseguiu se soltar a tempo, ele estava com uma linha de segurança presa no barco por causa das ondas e por causa da tempestade. Infelizmente, ele afundou e não conseguiu sobreviver a esse naufrágio. Eu e o Baltazar, a gente conseguiu embarcar no bote salva-vidas. De acordo com a previsão, né, da central de socorro, faltava 3 horas para a gente ser resgatado. Estávamos com muito frio, estávamos, né, abalados pela morte, né, e pela perda do nosso capitão, mas também naquele momento eu consegui manter a calma. Porque eu sabia que aquele não era o momento ainda de me desesperar ou de sentir a tristeza da perda de um amigo, de um capitão. Então, durante mais 3 horas a gente esperou, o socorro não veio. Novamente, através das mensagens que estávamos trocando a cada 15 minutos, a gente recebeu a confirmação que sim, o barco estava a caminho. O barco demorou mais 3 horas, ou seja, em total foram 6 horas à deriva dentro do bote salva-vidas, até que a gente escutou uma buzina de longe e a gente conseguiu avistar e identificar um grande navio cargueiro de diesel
que fez contato com a gente. Além desse equipamento, um outro equipamento muito importante foi esse SRS. Esse era um equipamento também que ele emite um sinal de satélite, um sinal de rádio, e que estava acoplado ao nosso colete salva-vida. E isso era muito importante para a gente, porque somente através desse equipamento amarelinho, o capitão do navio conseguiu encontrar o nosso sinal no radar dele. Porque esse equipamento ele dava um sinal de GPS, com coordenadas de GPS, mas a gente sabe que o GPS ele não dá precisão, né, de metros ali. Às vezes são precisões de centenas de metros ou muito mais do que isso. Mas aquele equipamento, no plotter do navio, no radar, ele já mandava um sinal para o capitão identificar que estávamos lá e sabia a direção onde ele tinha que seguir. Fomos resgatados, como vocês viram no vídeo, por esse navio. É um navio de bandeira americana, mas toda a tripulação eram de indianos e filipinos. As condições do mar eram horríveis, onde até os tripulantes, né, do navio também correram risco de vida por todo o procedimento, porque o mar estava muito bravo. Mas graças a Deus tudo deu certo, né? Fomos resgatados, fomos acolhidos. Ficamos 5 dias desde aquele ponto de resgate até chegar no porto da África do Sul, onde consegui reencontrar com a minha família, com meus amigos e também ser acolhido por todas as autoridades. Quando eu conversei com o capitão sobre todo esse processo, né, o capitão do navio do resgate, ele falou: vocês só foram resgatados por um milagre, porque o mar é muito grande, vocês eram uma agulha, né, num palheiro, uma agulha no meio do oceano, literalmente, mas graças ao preparo de vocês, né, seja os equipamentos de segurança, como botes salva-vidas, como o EPIRB, como o Garmin GPS, ou aquele equipamento amarelinho, foi possível um resgate. Mas não só isso, houve também muita sorte, como alguns falam. Eu gosto de falar que foram muitas bênçãos, né? Foi um milagre de a gente realmente, de tudo ter dado certo, porque naquela rota não é uma rota muito comum e muito frequente de navios e barcos. Mas a gente deu sorte de, naquele momento, naquela hora, ter um barco passando com uma certa proximidade. E todo esse resgate não era obrigação do capitão, uma obrigação legal do capitão ter feito isso, mas era mais uma obrigação de honra, né? Para quem é capitão do mar, eles sabem, existe uma lei do mar. E a lei do mar é: você tem que prestar auxílio, você tem que prestar socorro. Mas se ele não tivesse prestado socorro, nada ia acontecer com ele. Ele não ia ser julgado, ele não ia receber multa, não ia ser, né, criticado por ninguém. Talvez ninguém ia saber disso. Mas ele não, ele tomou sim uma decisão de gastar dinheiro da empresa dele, gastar muito diesel para fazer a manobra. Ele comentou que foi entre 60 e 100 mil dólares de diesel que foi gasto para aquela manobra de resgate, e mudou todo o percurso dele para também deixar a gente lá na cidade do Cabo, na África do Sul. Ou seja, também um exemplo de humanidade, né? A importância que é essa comunidade do mar, a comunidade, né, das pessoas que são do mar, dos capitães, dos tripulantes, dos skippers, etc. Porque somos uma comunidade. E lá no mar, a gente só tem nós mesmos. Tá? Todo esse processo foi muito traumático. Eu tenho o privilégio, né, de desde ser um profissional da área de saúde mental, mas também ter toda uma rede de apoio, desde familiar, mas também profissional, que me possibilitou a lidar com esse trauma, que foi um trauma, né, de um acidente totalmente inesperado e de situações gravíssimas de vida, mas também o apoio para saber lidar com o luto. O luto de um capitão e de um amigo, que era muito importante para mim, né? E quando eu reflito sobre isso, claro que esse meu evento ele foi talvez cinematográfico, né? Apareceu em alguns jornais, apareceu em algumas mídias. Mas esse tipo de situação aparece em todos os dias das nossas vidas, né? Todos os dias tem alguém que fica doente com uma doença grave, ou que sofre algum acidente, ou nós mesmos podemos sofrer um acidente e passar pelo inesperado, né? E saber lidar com o inesperado, ter paz de espírito, ter calma nesses momentos críticos é o mais importante, mas também, pós-momentos, é importante lidar com isso, né? É importante reconhecer que existem, né, situações ali de medo, de luto, de trauma, que precisam ser endereçadas para que a gente possa superar isso e poder retomar a cumprir os nossos sonhos. O depois, né, o depois de um acidente, o depois de um naufrágio, o depois de uma orca. Imagine uma orca atacar teu barco, como é que você vai se comportar, né? Vai ficar com medo.
né? Vai ficar com aquele trauma. Tem uma história muito interessante, tá? Que o Pian, que é um francês, ele naufragou, tá? E ficou 24 horas de uma balsa. E, de repente, ele viu o navio se aproximando, o navio foi se aproximando, e ele pensou, a salvação chegou. E ele ficou assim, num estado de felicidade, né? E o navio muito perto, se aproximando, de repente, o navio passou. Ele começou a gritar, desesperado, ele ficou tão desesperado que ele desmaiou. Enquanto isso, dentro do navio, um marinheiro entrou na cabine e foi trocar de roupa. Quando ele estava colocando a calça, ele caiu. Quando ele caiu com o rosto na janela. E quando ele olhou, ele viu a balsa. E rapidamente foram, resgataram e conseguiram salvar. Aí Pian conseguiu se salvar. Mas, 2 anos depois, a filha dele estava numa balsa, num carro. Antigamente, né, as pessoas podiam ficar dentro do carro nas balsas. E está fazendo uma travessia, tá, lá em La Rochelle. E o que aconteceu? O barco estava muito mau tempo, o barco adernou também. Quando adernou, um carro foi e bateu no outro carro. Ela ficou assustada, saiu do carro. Quando saiu do carro, tinha um reboque e o reboque caiu em cima dela. E Pian ficou durante anos questionando como a mesma situação, né, pode trazer o bem e o mal. Como é que a cabeça, né, de uma pessoa, né, que teve aquela situação, né, que o barco adernou para o bem, que salvou ele, pôde levar a sua filha. Então, esse momento, né, de pós, né, acidente, pós-perda, pós-orca, pós-navio, é que a gente vai escutar um pouquinho o nosso terapeuta aqui e fazer como lidar com isso. Exato, obrigado, Isabel. Depois do meu naufrágio, muitas pessoas me abordavam e falavam, você está bem? Eu falei, não estou bem. Não, mas logo vai passar, você vai esquecer isso. Ou tenta esquecer, tenta não pensar nisso. Eu escutava isso porque, claro, né, a pessoa que tinha as melhores das intenções ao falar isso para mim, mas eu sabia, como terapeuta, esquecer ou esconder as emoções não é a solução para a gente superar essas situações. Mas olhar para essas situações com carinho, entender o que está acontecendo, saber processar todas as emoções em um momento tão, né, tão trágico, tão inesperado, e que a gente não programa, que a gente não espera, foi a maneira, né, que eu pude lidar com isso. Porque naquele momento, eu sim estava sentindo muito medo. Mas naquele momento, eu não me permiti sentir medo, porque eu precisava sobreviver. Mas logo que eu fui resgatado, eu tive que acessar esse medo, saber entender o que estava acontecendo e saber dar essa tranquilidade para essa parte interna minha que sim estava morrendo de medo e garantir que sim, você estava tranquilo e que isso passou e que agora está tudo bem, né? E em relação ao luto também parecido. Eu vivenciei um luto de um amigo, eu vi essa pessoa morrer na minha frente, mas naquele momento também eu decidi priorizar, estar calmo, porque eu tinha que sobreviver. Eu tinha que entrar no bote salva-vidas, eu tinha que aguentar o frio, eu tinha que estar em plena consciência para ser resgatado e conseguir subir aquele navio tão alto e tão desafiador. Mas depois que eu fui resgatado, depois que eu voltei para a Terra, estava com a minha família, foi o momento que eu pude endereçar também essa morte e esse luto. Eu pude sentir essa tristeza, eu pude sentir essa perda, eu pude ter um espaço, né, com profissionais para poder lidar com isso. Então, não é esquecendo ou afogando uma emoção que a gente vai conseguir superar esse trauma, mas é olhando para essas emoções e acolhendo essa experiência, né, com carinho e também de uma forma segura, que eu acredito que é a forma de a gente superar isso e continuar vivendo de uma forma plena. Marcelo, obrigado. A gente está aqui aberto, né, a perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estamos aqui para responder. Obrigada a presença de vocês também. Queria juntar aqui, primeiro parabéns aí pela apresentação de vocês. Queria juntar
Duas coisas, uma parte você falou, desculpa que eu não peguei o começo, e o que você falou sempre no plural. Nós estávamos nessa situação, nós passamos por isso, nós e nós. E aí, uma visão que não é a visão náutica, quem é velejador, meu filho, que eu acompanho, lá de Paraty, mas eu vejo o seguinte, quem tem muita noção de segurança, porque assumiu isso na empresa, na vida, percebe que tem algumas coisas na náutica que fogem dessa lógica, né? Você falou em persistência, em prevenção, é uma coisa importante. Porém, tá baixo? Não, ele não, mas quando é em solitário, para mim quebra todas as lógicas de segurança. Pode o que quiser, mas na realidade é um risco muito grande por estar sozinho e não ter uma companhia numa situação de risco. Então, eu não vejo muita graça quando, claro que escreve livro, faz palestra aqui, uma coisa bonita, todo mundo bate palma. Claro que não é aqui na costa, não estou falando em regata, estou falando Rio Cape Town, estou falando Fernando Noronha, estou falando dessa regata. Está assumindo um risco que eu acho indesejável. Na hora que divulga isso como uma coisa fantástica, eu acho que não é isso, porque ele está contrariando todas as coisas, no meu modo de ver. Na própria que eu estava fazendo estudo, né, para fazer esses documentários sobre a Mini Transat, a gente vê muito comentário assim, tanto que na Inglaterra, quando começou a Mini Transat, a mídia nenhuma participava, tinha muita pouca mídia, porque eles eram contra, porque tinha muita pouca segurança, muitos morreram, tá? A gente tem várias mortes, a gente tem mortes seguidas em vários anos, tá? Então, causados por isso, porque também tem um excesso de confiança, não usa cinto, né? O próprio Eric que estava ali, com mais de 400 mil milhas, faleceu, caiu no barco, entendeu? Então, pode acontecer. E ele não estava sozinho. É um navegador que navegou, mas não estava sozinho. Mas acaba acontecendo, né, isso. Como eu estava navegando sozinha, e eu peguei um furacão, tá? Porque eu peguei o furacão, porque sabia que tinha um furacão e fui. Aí, quando o mar ficou calmo e eu estava com o leme de vento quebrado, eu falei, bom, agora eu vou arrumar. Só que o vento acabou, mas o mar continuou, porque tinha ondas de 14 metros. Então, as ondas não desaparecem assim. Aí, o que eu fiz? Vou arrumar o leme de vento. Só que antes disso, eu falei, não, vou no banheiro. Na hora que eu sento no banheiro, cara, vem uma onda, bate no barco, porque não tem vento, está sem vento, entendeu? E só tem ondas grandes. Ele com tanta violência que o barco deita, não capota, deita, né? Só deitou. Mas aquilo foi com tanta violência que ele me jogou tudo no barco. Se eu estivesse fora, tu acha que Isabel Pimentel estava presa? Tá certo, concordo com você. Eu concordo com um comentário sobre existe, né? Estar sozinho implica em maior risco. E o que eu gostaria de falar aqui temos que respeitar também, né, a decisão de cada um. Existem pessoas que querem correr esse risco e temos que respeitar isso. E o mais importante que eu acho de tudo isso é que a pessoa tome esse risco de forma consciente. Porque muitas vezes, sim, preferimos ignorar certos riscos, né? Acreditar que nada vai acontecer, mas e que no final, sim, algo pode acontecer, mesmo que sejam com baixas probabilidades. Então, viver de forma consciente, eu entendo que é melhor que a gente pode fazer. Se queremos nos colocar em situação de risco, a decisão é de cada um, mas que seja de forma realmente consciente, né? E que tenha em consideração depois os familiares, porque quem vai sofrer depois com isso, né, no caso de uma grande perda, são os familiares que ficam.
Bom, na verdade, pegando o teu gancho, aconteceu comigo, eu navegava muito sozinho, solitário, mas aqui, Baía de Guanabara, Itaipu, no Ranger 22, que eu corria muita regata solitário. Eu não ia nem falar isso, mas como você citou aí de navegar sozinho, eu hoje não navego mais sozinho. Tá? A pessoa mais leiga que seja, você fala para ele, segura aqui, resolveu muitos problemas. Enfim, mas Papai do Céu foi comigo, porque eu caí do meu barco, né? Eu estava com um balão em cima, navegando, meu piloto automático era um extensor que ia de um lado ao outro. Eu tinha que descer o balão, que estava delicioso velejar, olhava para trás, pô, tá lindo, pô, mas está aumentando o vento, tá encarneirando, eu tenho que tirar esse balão. Bom, vou lá tirar o balão, tá legal o piloto automático aqui, né? Aquele extensor, tá legal. Só que a única coisa que eu não tinha otimizado no meu barco para navegar solitário era a driça do balão. Tinha que tirar ela do mordedor para descer o balão. Aí eu olhei, fui lá. Quando fui no mastro, arrebentou o extensor. E o barco atravessou. Para quem veleja, entende o que é isso. Nessa que ele atravessou, eu caí do barco. Sem cinto, só de short. Sem cinto de segurança, totalmente negligente, né? Mas Papai do Céu jogou a escota da genoa do lado do barco e, sem querer, quando eu passei a mão, peguei a escota da genoa. Foi o que me salvou, né? Eu já estava olhando para a terra, deixa eu ver, será que eu consigo nadar até lá? O barco já vai embora, vai parar lá em São Conrado, sei lá onde. Eu estava em Piratininga, vindo de Itaipu para voltar para a Baía de Guanabara. Enfim, então esse tipo de coisa a gente aprende, né? Assim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Navegar solitário é um espetáculo. Quem navega solitário sabe o que é. Mas, né? Tem que estar precavido, preparado, e eu não estava no momento, achando tal. Tá? Mas enfim, eu pedi o microfone simplesmente, não é nem para fazer esse tipo de pergunta, é para descer a lição de vida que vocês estão dando aqui para gente. Isso é mais importante de tudo. Tá bom? Muito obrigado e parabéns por vocês. Obrigado. Só uma coisa, falando disso de estar preparado, né, é muito importante. Por exemplo, quando eu estava navegando, eu levei uma gata. E quando eu estava navegando do Brasil com o Mini Transat, antes de fazer a volta ao mundo, eu atravessei com o Mini Transat com a minha gata baiana até a França. Aí, não reparem um pouquinho que eu estou cansada, tá? Estou no fuso, aí eu estou meio... Aí, quando eu atravessei, eu estava navegando, fazendo a travessia do Atlântico com a gata, ela caiu no mar. Eu não tinha motor, tinha vento, tinha todas as condições. Quando ela caiu na água, a minha sorte, que a gente é mulher, tem aquela coisa de intuição, e não sei que eu olhei, sabe, eu vi a gata na água. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a boia de homem ao mar, que estava preparada, apesar de navegar em solitário, e joguei no mar. Eu não tive... e aquilo funcionou. A Mimi subiu, toda feliz, né? E subiu, toda contente. Quando pulou dentro do barco, estava lá. E ela está viva até hoje comigo, né? Com seus 13 anos. Mas tem que estar preparado, né? E outra coisa, eu aconselho a todos sem exceção, ter a bordo massa epóxi, tá? Eu peguei 103 nós, tá? No Golfo de Biscaia, tinha previsão de 40 nós de vento, e acabou que é um fenômeno que deu, tá? Porque está assim, a 100 milhas tem um ciclone. Tem a possibilidade das nuvens chegarem até você. Então, nuvens... Tá? Com aquela condição, ela passa naquelas condições, eu peguei 102 nós de vento. Tá? O que aconteceu? Rompeu a válvula do meu barco e o barco começou a fazer água. Então, é muito importante, não é para, se der eu compro, não, é para ter a bordo massa epóxi. Tá? Massa epóxi tem que ter, aqui a gente chama de, como é que chama? Aqui é a massa preta e amarela? Não. Tubolite. Tem que ter. Compra isso, custa uns R$200, não sei. E tenha a bordo sempre. Ele salva vidas. Estão me ouvindo? Tá. Vamos fazer uma consideração sobre as duas falas.
Os maiores problemas que acontecem não é porque a gente está sozinho, né? É porque a gente faz má avaliação de risco. E a má avaliação de risco ela acontece, curiosamente, dentro do meio doméstico. É onde tem os maiores acidentes, muitas vezes fatais, porque você acha que não tem um risco e tem risco dentro de casa. E quando a pessoa vai praticar um esporte sozinha, ela avalia os riscos que vão envolver toda a atividade dela, né? Eu sou do meio aeronáutico. Eu sou marinheira de primeira viagem, né? Eu sou parapentista. No parapente, você está literalmente sozinho. Você está no ar, não tem como a pessoa se aproximar de você para te salvar. Se você não se salvar, você não souber lançar um paraquedas reserva, você não tiver uma preparação para cortar linhas, e a gente tem no cockpit uma faca para cortar linha, se você, né, o seu capitão morreu porque ele não tinha uma faca para cortar a linha. Então eu tenho isso no meu cockpit. Se eu precisar cortar as linhas do meu parapente, se eu sofrer um enforcamento, alguma coisa, eu tenho como cortar as linhas. Se eu cair no mar, entendeu? E o parapente começar a me arrastar para baixo, eu tenho como cortar as linhas. Então, a linha ela te prende na embarcação, ela te prende na tua aeronave, mas no momento que você precisar cortá-las, você tem que cortar, né? Então, assim, o que eu acho curioso, pelo que vocês estão falando, é que na aviação você tem alguns protocolos, né? Um avião, quando ele vai decolar, você tem um checklist, você avalia tudo que está ali. Exatamente, com o copiloto checando junto com o piloto. Então, assim, pelo que eu vejo, parece que assim, não tem alguns protocolos de incidentes que aconteceram, porque no meio aeronáutico você faz uma investigação. Aconteceu por quê e tal, e como prever isso. E no meio náutico, pelo que eu vejo, não tem uma comissão que avalie, vai entrar água se não tiver uma massa epóxi, por exemplo. Então você tem que ter uma massa epóxi. Se romper um mastro, exato. Tá entendendo? Não tem. Eu concordo, né? Acho que existe uma oportunidade, talvez, de todo o meio náutico se organizar e aprender melhor com esses casos. Mas acho que hoje o que a gente tem é a comunidade. A comunidade garante essa troca de experiências e aprendizados. E que bom que a gente pôde compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência com vocês. Espero que tenha, né, agregado algo. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque o próximo palestrante está chegando. E muito obrigado. Obrigada a todos e até uma próxima que não tenha naufrágio, né? A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.